Agora 11h15, hora certa para vocês. Estamos ao vivo aqui pela TV Diário, canal 26 da Via Cabo e 13 da VerTV. E agora pela internet também. Então, para você que está ligado aqui no programa Seus Direitos pela internet, meu bom dia. Fique com a gente aqui. Hoje vamos esclarecer mais dúvidas em relação ao direito, já que essa é a função do nosso programa, do programa Seus Direitos, um programa da OAB Campus. Bom, e hoje o nosso tema é bastante interessante, nós vamos falar sobre FGTS. Acredito que muita gente não tenha noção ao certo do que é o FGTS, para que ele serve e quem tem direito, quem não tem. E para esclarecer essas dúvidas, estou recebendo aqui o Dr. Daniel Braga Dias, que é advogado trabalhista. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos também. É um prazer para mim estar aqui para, obviamente, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite e parabenizar o programa, porque eu entendo que é uma grande iniciativa, um programa que trata de assuntos do cotidiano e que muita gente precisa conhecer, mas que, infelizmente, não tem, talvez, as informações necessárias. Para mim é um prazer estar aqui e um bom dia a todos. Dúvidas sobre o direito surgem a todo momento, né, doutor? Até porque o direito está em constante mudança, né? Com certeza, e faz parte da sociedade a mudança. E o direito precisa acompanhar isso. Justamente por esse acompanhamento do direito é que as informações precisam também chegar às pessoas de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica. E hoje com a internet, né, com as redes sociais, isso se multiplica muito fácil. Mas às vezes algumas informações elas destoam um pouco daquilo que a gente precisa transparecer para o interessado, principalmente para o trabalhador, já que a gente vai falar de FGTS. Verdade. Bom, então tem dúvidas? Fique ligadinho aqui nos Seus Direitos, que elas serão esclarecidas, sempre com temas diferentes. E hoje, então, como eu disse, nós vamos falar sobre FGTS, doutor Daniel. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o FGTS de fato. Bom, primeiro é importante a gente falar que o FGTS ele é um instituto criado por uma lei e, na verdade, a sigla FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi criado por uma lei de 66, mas, na verdade, a lei de 66 ela sofreu uma grande alteração, uma grande reforma em 1990. E a partir de então é que a gente pode tratar o FGTS da forma como ele se encontra hoje. E o que é interessante, eu acho que é para a gente esclarecer inicialmente, é que o trabalhador, por muitas vezes, entende o FGTS como uma poupança. Ou seja, é aquele valor, aquele dinheiro que vai sendo depositado ali e que ele pode desprender daquele valor, né, a qualquer momento, a qualquer instante, ou aquele fundo, aquele dinheiro é meu e eu tenho direito a esse valor, mas ele às vezes não entende o porquê que em alguns momentos ele fica retido ou em alguns momentos você não pode utilizar aquele dinheiro. Exemplo, às vezes a gente faz um depósito na nossa poupança pessoal e quando a gente precisa utilizar aquele valor, a gente vai lá e saca a qualquer momento. O FGTS não pode ser encarado dessa forma. Na verdade, o pensamento do legislador, nós acreditamos que tenha sido para que esse fundo fosse criado como uma forma de, quando o trabalhador estivesse sendo dispensado das suas atividades profissionais, ele tivesse ali um valor do qual ele pudesse dispor e, obviamente, até encontrar uma outra atividade profissional, né, ele utilizar aquele valor. É como, eu não gosto de utilizar muito o termo, mas é como se fosse um seguro, não é? Alguma coisa nesse sentido, para que ele pudesse, então, utilizar desse Até porque valor. As contas continuam todo mês, né? A pessoa fica desempregada de repente. Com certeza. Com todas aquelas despesas. Obviamente. A gente não pode confundir o FGTS com o seguro-desemprego, que é um outro instituto, e obviamente a gente pode estar falando isso numa outra oportunidade. Mas a ideia do fundo de garantia é para que o trabalhador fosse indenizado pelo tempo que ele desprendeu para a empresa e, caso fosse dispensado, num dos motivos da dispensa, que a gente vai falar daqui a pouco, ele pudesse estar percebendo esses valores, retirando esses valores que estão e são depositados e utilizar esses valores. O senhor estava comentando com a gente que em 2013 houve uma novidade nas leis e isso mexeu com o fundo de garantia. Queria que o senhor explicasse para a gente. Isso. Na verdade, o gestor do FGTS é a Caixa Econômica, ou seja, cada trabalhador ele tem ali, quando da sua CTPS, da anotação da sua CTPS, da sua carteira de trabalho,
o empregador ele deve depositar numa conta vinculada a esse trabalhador, que é gerida pela Caixa Econômica, o percentual de 8%. Daí também já vem o primeiro detalhe. Muita gente entende, né, para quem está nos assistindo, mas sou eu que é descontado do meu salário esses 8%? Quem que deposita isso? Quem deposita é o empregador, mas não é descontado dos vencimentos do empregado. Na verdade, o empregador vai depositar o percentual de 8% dos rendimentos daquele trabalhador. O que aconteceu no ano passado foi que surgiu uma tese jurídica, e é interessante porque, como você mesmo bem disse no início, o direito ele muda muito, né? E ele precisa acompanhar a evolução da sociedade. Obviamente que se você faz um depósito, o empregador faz o depósito dos valores do FGTS, esses depósitos eles passam por um reajuste. E o reajuste que é realizado nesses depósitos é feito através de uma taxa referencial, que nós chamamos de TR. E aconteceu em 2013 um julgamento lá no Supremo envolvendo uma outra ação, dizendo que, a grosso modo, né, para que todos possamos entender, que essa taxa referencial ela não se aplica para que seja um índice utilizado para correção, porque, na verdade, não acompanhou os déficits inflacionários de um período. A partir daí, houve uma tese jurídica. Se não é aplicado para aquele caso, por que a taxa referencial vai ser utilizada para fazer ou realizar os reajustes do FGTS? Ou seja, o trabalhador ele tem ali perdas por conta de um determinado período em que deveria também acompanhar os índices de inflação, mas não acompanha. E a taxa referencial, então, ela pode ser encarada como não propícia para o trabalhador por conta dessa situação. Não foi benéfica, no caso? Não é benéfica. É como se nós tivéssemos depositado há 10 anos atrás um valor de R$100 e tivéssemos aí uma perda inflacionária que não é corrigida pela taxa referencial. Pois foi uma perda então, né, doutor? Com certeza. Bom, e quem tem direito a essa ação? Quem tem direito ao FGTS? Na verdade, todo trabalhador ele tem direito a ter o FGTS. E aí eu vou fazer uma ressalva com relação a alguns trabalhadores, né? Para quem está nos assistindo, é importante a gente falar isso. Existem, por exemplo, as domésticas. Né, a nova PEC, elas também não têm direito? Não é. Na verdade, as domésticas elas são regidas por uma lei especial e obviamente que essa lei ela trazia a faculdade para quem estava empregando a doméstica de realizar o depósito ou não do fundo de garantia. E com a nova PEC, como bem disse, a proposta é que seja obrigatório, ou seja, um direito que já está previsto na CLT também vai estar previsto para esse rol de empregados, para esse rol de trabalhadores que são as domésticas. Então, na verdade, todo trabalhador, né, ele tem direito ao fundo de garantia. E essa ação, né, uma chamada ação de cobrança, que muita gente, pesquisando nas redes sociais, entrando na internet, olha, tem algumas pessoas que estão entrando, sindicatos, representantes de classe, estão ingressando com ações pleiteando justamente a correção desse índice. Ou seja, para que não seja aplicada a TR e pedindo a revisão de todo um período, para que seja, então, corrigido de acordo com os índices inflacionários. Os trabalhadores rurais também têm direito ao FGTS? Sim, ocorre que, como bem disse, na verdade, a CLT ela traz para a gente ali o rol de empregados, mas nós temos outras leis que tratam de trabalhadores específicos, como é o caso dos trabalhadores rurais, como é o caso das empregadas domésticas, que agora também vão passar a perceber, ter o direito de ter depositado aí o fundo de garantia. Então, esses trabalhadores que têm esse direito ao FGTS, e o que é importante dizer também é que essa ação, na verdade, essa tese jurídica, ela pretende a revisão não só daqui em diante, mas também uma revisão retroativa, ou seja, para aqueles que têm o fundo depositado ou que tiveram um fundo depositado de 1998 ou 99 em diante, há a pretensão de que haja uma revisão
dos valores ali depositados e não se aplicando a taxa referencial e aplicando-se um outro índice, como, por exemplo, o INPC, que é um índice de preço de mercado, né, e é um índice mais favorável que acompanhou também o índice inflacionário. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta para dar mais informações para vocês sobre a FGTS. O Dr. Daniel continua aqui com a gente. Estamos apresentando Seus Direitos. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Boulevard Shopping, inspirado em você. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. A promoção Ótica Bukowski te leva a Paris foi um grande sucesso. Várias pessoas participaram, mas quem levou a melhor foi o senhor José Luiz Henrique Pereira, de São Francisco de Itabapoana. Agora é arrumar as malas e curtir a capital francesa. Faça como o senhor José Luiz, venha até as Óticas Bukowski. Além de encontrar o que há de mais moderno do mundo óptico, você ainda participa de campanhas imperdíveis. Ótica Bukowski, sempre buscando o melhor para você. Sua qualidade de vida vai atingir o ponto mais alto. Maxime Residence. Sofisticação e exclusividade em apenas um bloco. Apartamentos de 4 quartos com 2 suítes, com mais de 100 metros quadrados e diversas opções de plantas. Lazer completo para toda a família. Perto de tudo. Maxime Residence. Perfeito para morar ou investir. Rua Doutor Pereira Nunes 27, ao lado da Pelinca. Empreendimento Interrio e RMZ Engenharia. Vendas Elo. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Estamos de volta com o programa Seus Direitos, hoje falando sobre o direito do trabalho, em específico sobre FGTS. E estou recebendo aqui o advogado trabalhista, Dr. Daniel Braga Dias, que está conversando com a gente. E no bloco anterior, né, Dr. Daniel, estávamos falando sobre a revisão da FGTS. Queria que o senhor explicasse para a gente como que a gente pode fazer para cobrar essa diferença. Isso. Como a gente já havia conversado, né, existe essa possibilidade de pleitear. E já existem algumas ações, né, nesse sentido, de sindicatos de classe e até ações autônomas pleiteando justamente essa revisão. É interessante frisar também que o trabalhador ele tem o direito de ingressar com essa ação, mas isso não quer dizer que fique claro, porque às vezes a gente entende de forma diversa. Isso não quer dizer que, olha, já está ganho. Eu tenho direito, então, não, nós precisamos pleitear isso por via judicial. Já existem alguns precedentes, né? Existem algumas sentenças esparsas que disseram que a taxa referencial ela não deve ser aplicada para fins de atualização do FGTS, e isso é muito importante.
que está acontecendo agora no cenário jurídico? Obviamente que nas instâncias superiores, como nós temos hoje milhares de ações promovidas, propostas nesse sentido, precisa haver uma uniformização. Já pensou se nós tivermos aí milhares de ações e uma parte dos trabalhadores receberem, né, terem garantidos esse direito e outra parte não terem garantidos esse direito por conta de decisões diversas? E é justamente sobre isso que é importante a gente falar. Existem decisões favoráveis, sim. Hoje, o STJ tem lá um recurso da Caixa Econômica em que suspendeu todas as ações, obviamente pretendendo que a decisão desse recurso, caso também seja levado ao nosso Tribunal Maior, que é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que haja uma decisão uniformizada, ou seja, deferindo o pedido, o pleito, para que não seja aplicado a TR como índice de atualização, que isso seja aplicado a todos os trabalhadores, aqueles que ingressaram com as devidas ações e possam todos ter o mesmo entendimento jurídico. Isso que eu acho que é importante também que seja frisado. Ou seja, hoje nós temos algumas decisões de primeira instância que são decisões favoráveis, mas ainda nós não temos decisão transitada em julgado, que é aquela decisão que não cabe mais recurso. Sim. Bom, doutor, e essa ação é em face da empresa ou da Caixa Econômica Federal? Muito importante sua pergunta. Para o trabalhador que está nos assistindo agora, mas espera aí, doutor, então se eu procurar o sindicato, o meu advogado particular, eu vou ingressar com essa ação contra o meu empregador? Não. Na verdade, o pleito com relação a essa diferença ou a não aplicabilidade da taxa referencial, ela é realizada em face do gestor do fundo. Quem é o gestor do fundo? É o Banco, a Caixa Econômica Federal, né, que tem ali a incumbência de gerir. E por que eu digo que é um gestor? Porque os valores ali depositados, eles são utilizados em outros programas, não é? Ou seja, imagina, nós temos um país de dimensões continentais, todos os trabalhadores com carteira assinada, os empregadores fazendo um depósito, então esse fundo ele é gerido para gerar, desculpa a redundância, mas para gerar aí a possibilidade de um financiamento habitacional. Sim. E dentre outros programas governamentais. Então, o gestor do fundo é que é o responsável e, por isso, ele é réu nessas ações e não o empregador, porque cabe apenas o empregador realizar o depósito, mas quem aplica o índice é o gestor do fundo. Bom, e se eu já saquei meu FGTS, eu tenho algum direito? Sim. Essa tese que começou no ano passado, ela trata justamente dessa revisão e de um período. Ou seja, para aquelas pessoas que já sacaram o FGTS, obviamente, que tendo também o direito a ter o seu fundo revisado, você também, como trabalhador, se teve dentro desse período o depósito e a atualização, teria também direito a ter a atualização de acordo com índices que acompanharam a inflação e não com o ATR. Então, mesmo que você já tenha realizado o saque, você também teria direito a pleitear essa revisão. Ainda tem uma esperança, né, doutor? Ainda tem uma esperança. Bom, vamos dar outro exemplo. Nunca saquei meu FGTS e continuo trabalhando. Caso ingresse com a ação, como procederá? Isso é importante também. Por quê? Na verdade, aquele trabalhador que ainda não sacou o FGTS, ele pode pleitear também nessa ação junto ao sindicato, ao seu advogado particular, para que seja revisado ali o índice de atualização e, obviamente, se ele não sacou, tendo uma decisão favorável transitada em julgado, aqueles índices vão ser aplicados e o valor depositado na sua conta vinculada. Ou seja, quando da possibilidade da sua saída ou numa daquelas possibilidades de saque do FGTS, que a gente pode falar disso também, o trabalhador vai sacar o valor já corrigido. Sim. E qual é o valor a ser recebido? Na verdade, isso é variável. Como é um pleito jurisdicional, um pleito em juízo, existe ali um índice, eu citei um dos índices é o INPC, que acompanha as perdas da inflação. Então, baseado nesse índice é que é feito essa atualização. Quando dá a atualização é que cada trabalhador teria ali como saber o valor a receber. Por quê?
aquele trabalhador que recebe um salário mínimo e tem ali 8% do seu salário depositado, ele vai ter ali uma revisão diferente daquele que recebe um pouco mais, por conta do índice, né? E não por conta do depósito. Bom, e agora a gente vai falar, acho que todo mundo tem interesse, né? Quem tem direito a sacar ao fundo de garantia? Isso é importante. Na verdade, a gente acha que, como eu disse no início, se é meu, por que eu não posso tirar? Na verdade, existe a lei do FGTS, que é a Lei 8.036. Eu trouxe aqui uma parte dessa lei, mais especificamente no artigo 20, trata ali, para aqueles que quiserem também consultar, só digitar no Google Lei do FGTS, é fácil de procurar. No artigo 20, traz ali o rol daqueles que podem sacar o fundo de garantia. Não é só quando perde o emprego, né? Não é só quando perde o emprego, quando sai do emprego. Na verdade, aquele empregado que pede demissão, ele tem o FGTS retido. Ele não pode sacar nesse caso. Ele não pode sacar nesse caso. Ele perde direito também ao seguro-desemprego nesses casos, né? Sim, na verdade, com relação ao FGTS, não é que ele perde o direito, ele não tem o direito a saque, mas o FGTS vai ficar retido. E na demissão por justa causa, ele também perde? Na demissão por Ou melhor, fica retido, né? Na demissão por justa causa, é a mesma situação, ou seja, ele vai ter o FGTS retido, e isso é importante, como você utilizou uma palavra, a gente perde o direito, né? Ou seja, aquilo que foi depositado não fica para mim? Não. Se já foi depositado, é um direito adquirido, você tem ali aqueles valores, mesmo que tenha sido demitido por justa causa. Você não sabe quando vai ter acesso a ele, sim, né? Na pior das hipóteses, na aposentadoria, né? Mas tem outras situações em que ele, né, eventualmente ele ou alguém da família, em caso de morte, vai poder realizar o saque do FGTS. E na demissão sem justa causa é quando o trabalhador demitido pela empresa, ele tem o direito de sacar ali o fundo de garantia e fazer uso desses valores que foram ali depositados. Bom, tem outros casos também, mas no próximo bloco a gente vai ficar sabendo desses outros casos que você pode sacar o FGTS. Continue ligadinhos aqui na TV Diário. Estamos apresentando Seus Direitos. A Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Nós brasileiras somos únicas. Uma beleza que não está apenas nas formas, mas também em um brilho que é só nosso. Inverno Morana, Musas do Brasil. Para se viver bem, com qualidade de vida, é preciso cuidados. Minha saúde e de minha família estão sempre em primeiro lugar. Por isso, para exames e diagnósticos, confio na RadMed há 25 anos. RadMed, há 25 anos, a imagem da credibilidade, porque sua saúde é nosso objetivo. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Voltamos a apresentar Seus Direitos.
Agora, às 11h40, estamos ao vivo aqui pela TV Diário e também pela internet. Agora, um ótimo dia para vocês, excelente quarta-feira. E hoje nós estamos tirando as nossas dúvidas, né? Sobre direito do trabalho, em especial sobre o FGTS, recebendo aqui o Dr. Daniel Braga Dias, que é advogado trabalhista. Bom, doutor Daniel, a gente estava conversando sobre as possibilidades de sacar o fundo de garantia. A gente já viu que quando perde o emprego, né, em caso de demissão sem justa causa, e na aposentadoria. Mas existem outras possibilidades, né? Isso, existem outras possibilidades. Na verdade, o trabalhador ou a sua família só tem ciência disso quando necessita realmente sacar o fundo de garantia. Verdade. Né? Obviamente que a causa maior é quando ele é demitido sem justa causa e hoje, com o sistema informatizado, o empregador emite ali uma chave de segurança para que ele possa movimentar sua conta vinculada, que também é importante. Doutor, o senhor falou em conta vinculada, então cadê o meu cartão? Não é? A gente pensa em conta, eu posso movimentar essa conta, posso ver o saldo, tirar o extrato? Existe o cartão cidadão, né? Isso, é importante a gente frisar bem que, por mais que seja uma conta vinculada, ele não pode movimentar essa conta, mas ele pode, através do cartão cidadão, através do número do PIS, hoje, com a internet também, no site do próprio banco gestor, ele pode ver ali o saldo do FGTS, ele pode ver ali o extrato do FGTS. E por que é importante o extrato do FGTS? Porque com a conferência do extrato, ele pode verificar se o empregador está depositando os 8% que deve ser depositado todo mês. E isso eu digo que que é importante a gente frisar isso muito bem, porque por muitas vezes o empregador, quando dá sua demissão, ele toma um susto, porque quando vai sacar o FGTS, ele percebe que não tem ali os valores que deveriam ter. Ou seja, todo mês o empregador deve depositar 8%. E se ele vê que não está sendo depositado, o que ele pode fazer? Primeira coisa, ele deve procurar o seu empregador, porque pode ter havido algum erro. Isso já aconteceu comigo na minha vida profissional. Tem exemplos, doutor? Exemplo, você vai vincular e às vezes você coloca o CPF errado e cai numa outra conta. Nomes homônimos, por exemplo, né? Aquelas pessoas que têm nomes muito parecidos e eventualmente... Iguais até em alguns casos. Iguais, né? Em alguns casos. Sobrenomes, né, Silva e outros são muito comuns. E nessa situação, a gente sugere que procure o empregador. Porque se for um erro administrativo, o empregador vai buscar o banco gestor, vai buscar ali quem faz a sua contabilidade, faz ali o depósito, para buscar a solução. Caso não seja possível, e aí a gente está tratando daqueles empregadores que não realizaram o depósito ou que não realizam o depósito. Usaram de má fé porque mesmo. realmente não quiseram realizar o depósito, ele pode pleitear isso via reclamação trabalhista, uma ação judicial, pleiteando ali que sejam realizados os depósitos do fundo de garantia para que ele possa posteriormente ter direito a saque. Sim, mesmo se ele já tivesse sido demitido, aí constatou que ele não tinha nada no fundo de garantia. Sim, é importante. Dá tempo. Sim, dá tempo. É importante a gente frisar também, porque, em regra geral, as ações trabalhistas, elas têm um prazo prescricional. O que é prescrição? A gente tem um tempo para que a gente possa buscar a justiça. Tem que ficar esperto, né? Sim, a gente não pode esperar que daqui a 10 anos, me lembrei que eu trabalhei em tal lugar e agora eu vou buscar. Não, a gente tem um prazo, geralmente são de 2 anos, mas com relação ao fundo de garantia, a prescrição está prevista na lei do fundo de garantia. E, em regra geral, a prescrição para pleitear qualquer questão relacionada a fundo de garantia, ela é trintenária, ou seja, de 30 anos, então é um prazo muito longo para que ela possa buscar ali os seus direitos com relação ao fundo de garantia. Bom, e tem outros casos também, né? Que pode sacar o FGTS. Isso. Compra de imóveis, a gente estava conversando aqui antes, também pode, né? Também, né? E é muito utilizado. Você pode utilizar o seu FGTS, caso venha adquirir um imóvel e realizar o financiamento habitacional pelo próprio banco que é gestor do fundo e outros bancos, você pode hoje utilizar ali o fundo de garantia como para amortizar o débito ou até mesmo para servir como uma entrada no imóvel. Existe hoje, por parte da União, do governo federal, um incentivo à compra do imóvel.
E a gente vê aí diversos empreendimentos nesse sentido. Então, para o trabalhador é interessante, ele pode utilizar o fundo, ele não pode sacar para benefício próprio, mas esse é um benefício próprio, ou seja, adquirir o primeiro imóvel, ele pode utilizar ali também o fundo de garantia e, obviamente, ter o valor reduzido do débito que tem com a instituição bancária. Queria que o senhor explicasse para a gente rapidinho só o que é imóvel, porque algumas pessoas ficam na ilusão que vão poder comprar um carro, uma moto com esse dinheiro. Não, na verdade, né, a ideia, e por que eu digo ideia? Porque o legislador, quando ele vai criar, ele precisa de fomentar. Olha, o trabalhador, ele está ali há 15 anos na empresa, tem um FGTS, às vezes o FGTS é até um pouco, né, gordinho, alto, mas não tem uma casa própria. E aí ele precisa, obviamente, da moradia, não quer mais pagar o aluguel, quer adquirir um imóvel. Então, ele pode solicitar o uso do FGTS, mas não quer dizer que ele, olha, eu tenho o sonho de comprar um carro zero, não é? Mas o FGTS não foi criado para essa finalidade, até porque entende-se que o imóvel vai ficar para você e para sua família. No caso do imóvel, se ele já tiver um no nome dele, ele pode pegar o FGTS para comprar outro? A ideia do FGTS para compra de imóvel, que seja um imóvel, o primeiro imóvel próprio, para que também o fundo não perca ali o seu objetivo, né, que é garantir ali melhorias para o trabalhador. Tem uma novidade também que o senhor estava contando para a gente, que é a questão da doença. Hoje pode ser sacado o FGTS. Isso, na verdade, isso surgiu de algumas decisões, inclusive chegou até o Supremo Tribunal Federal, a possibilidade do trabalhador que comprove que precisa desse valor para tratamento de doença terminal, então ele pode pleitear também o saque do fundo de garantia. E isso é importante porque o espírito do FGTS ele fica garantido. Ou seja, é uma garantia para que o trabalhador tenha a possibilidade de utilizar o fundo para seu proveito em algumas situações. E óbvio que uma situação de doença, para aquele trabalhador que não tem condições de custear o seu tratamento, esse dinheiro que fica ali retido e provavelmente não vai ser utilizado por ele, pode ser utilizado nesse momento de grande ou de extremo desconforto. Verdade, numa hora dessa ninguém se prepara para uma hora da doença, Com certeza. Esse dinheiro, então, vai servir de grande ajuda. Pode servir de ajuda. Bom, doutor, e o FGTS ele é utilizado pela Caixa Econômica, como o senhor bem disse, mas em que situação? Na verdade, hoje, todos esses programas imobiliários, né, e outros programas de ajuda governamental, o banco gestor utiliza desse fundo que fica ali, obviamente, é um valor. Eu não sou economista, mas a gente tem uma ideia, né, de que esse valor ali parado, sem que ele possa transitar e gerar renda, ele obviamente não serve para muita coisa, porque o banco precisa atualizar e ele utiliza esses valores para, de repente, alguns programas como Minha Casa Minha Vida e outros programas educacionais. Então, eu falo muito dos programas imobiliários porque é aquilo que a gente vê. A gente vê um empreendimento, Minha Casa Minha Vida ou outras coisas, não fazendo nenhuma alusão à propaganda política, mas é interessante. É realidade, a realidade. Cidade, ou seja, então... como é que tem dinheiro para levantar um empreendimento desse? Por muitas vezes é utilizado o fundo de garantia como uma forma de investimento, obviamente sendo reposto pelos empreendedores quando da negociação com o banco. Bom, gente, acho que ficou claro para todos vocês que estão nos assistindo o que é o fundo de garantia, para que ele serve, em que momento ele deve ser usado e quem tem direito, né? Mas queria que o senhor, doutor Daniel, fizesse mais suas considerações finais. Ficou mais alguma dúvida, doutor, para ser esclarecida? Eu acho que a dúvida maior, né, era com relação a tudo que está acontecendo agora. Porque, como eu disse também no início, a velocidade da informação, por muitas vezes, traz uma informação desvirtuada daquilo que realmente está acontecendo. E não vai a fundo, talvez, doutor, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Ou procurar um profissional de confiança, procurar, no caso dos trabalhadores, os seus sindicatos também, que podem dar maiores orientações com relação ao que está acontecendo, esse burburinho, né? Olha, mas eu tenho lá um valor, então não é aquele valor que eu deveria ter um valor maior. Então, é justamente sobre isso. O fundo de garantia, ele tem no seu bojo a intenção de que o trabalhador, ao ser demitido, ele receba esse valor como uma forma de indenização. Obviamente que, discutindo se foi aplicado um índice correto ou não,
o trabalhador sai no prejuízo. Então, ele precisa buscar os seus direitos para que esse índice seja revisto. Ou seja, se o poder de compra daquele valor que foi depositado há 10, 12 anos atrás, hoje já não é o mesmo por conta da inflação, por que continuar usando o mesmo índice? Por que não utilizar um índice mais favorável ao empregado? É justamente essa a discussão. Bom, doutor Daniel, obrigada mais uma vez por sua participação. Esperamos contar com você outras vezes aqui no programa. Agradecer a você pela companhia, você que está assistindo aí pela Via Cabo, pela VerTV e agora pela internet. Obrigada pela companhia de todos vocês. Nosso encontro está marcado amanhã às 11h15 aqui na TV Diário.